E hoje nós vamos falar sobre essa misericórdia, a misericórdia que Deus tem de nós e assim também precisamos aprender com essa misericórdia. Para você aprender um pouquinho mais o que é essa misericórdia, só para você saber, misericórdia significa ter misericórdia, ajudar alguém aflito ou buscar auxílio, ajudar o aflito, levar ajuda ao miserável, experimentar misericórdia, né? Daí tem os sinônimos aqui. E o que tem a ver a gente falar sobre misericórdia e parábolas? As parábolas foram escritas por Jesus para poder dar o entendimento para aquele povo. Olha só que incrível que Jesus era. A misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus, desenhou a história para que nós entendêssemos os fundamentos. E é por isso que nós vamos falar sobre misericórdia. E Ele teve misericórdia de nós, e Ele não foi lá, às vezes como seu professor abençoado e legal, e vai lá e vomita em você todo o conhecimento. E Ele começa a falar as fórmulas, Ele começa a ensinar a matemática, o português, e não conta uma história. Ele só vai lá e ele às vezes não consegue explicar dessa maneira que você pode entender melhor. Mas Jesus teve misericórdia e Ele contou histórias para que nós pudéssemos entender. E a parábola, olha só que interessante. A parábola, ela é o que para nós? Ela é uma expressão, sabe aquela expressão? Quando se fala assim, ô Cadu, a expressão assim, ó, você entendeu? Era uma coisa muito fácil de entender. Você conseguiu falar sobre as parábolas? Foi fácil ou foi difícil? Foi difícil, né? Precisa que eu desenhe? Essa é a expressão que Jesus fez com as parábolas de uma forma muito amorosa. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho e ser bem objetivo sobre essa misericórdia. Será que é somente Deus que precisa ter conosco ou nós precisamos ter misericórdia com as pessoas também? As perguntas que vêm à nossa mente será que misericórdia é um dom? É só para algumas pessoas? Mateus 20, 29 ao 34 diz assim, ó: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que eles se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nós abram os olhos. Jesus tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Olha só o que essa palavra está dizendo. Esses 2 cegos, Jesus saindo de Jericó, esses 2 cegos chamaram e falaram assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu preciso enxergar, eu preciso ser curado. Jesus faz a pergunta para eles. As pessoas tentam ofuscar o brilho desses cegos, né? Não o brilho, mas a voz deles. Fala assim: não é para você falar. E eles vão lá de novo e falam: Jesus, filho de Davi, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. E aí Jesus responde a eles. Jesus pergunta para eles: o que vocês querem que eu faça? Sabe, nesse momento Jesus teve misericórdia. Sabe, se você observar, esses homens cegos associaram a misericórdia não como um sentimento. Então nós não sentimos, presta muita atenção, nós não sentimos em ter misericórdia. Não é um sentimento. O que Jesus fez quando Ele perguntou? O que você precisa? Ele falou o quê? Eu preciso enxergar. Jesus, Ele vai e Ele age. A misericórdia, ela não vem de um sentimento, mas ela vem de uma ação nossa.
E é tão importante porque na palavra toda, no Antigo e no Novo Testamento, em todo o tempo é falado sobre essa misericórdia, que é prestar ajuda, que é ter compaixão, se compadecer, é você parar um pouco o que você está fazendo e ajudar o teu próximo, é você colocar a mão no seu bolso e ajudar alguém, é uma ação, não é um sentimento, não é uma expressão, não é um vocabulário popular. E esse é o nosso erro. A misericórdia do Senhor é aquela que gera uma ação em nós, não uma expressão de como a gente fala. A misericórdia do Senhor é uma ação. Se o seu dom, olha só que interessante, é uma ação. Mas Romanos 12, 7, 8 diz assim, ó: se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça assim. Se é contribuir, que contribua. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então a ação de misericórdia, a ação de ajudar alguém, ela não pode ser triste, ela não pode ser de uma maneira sofrida, ela tem que ser em alegria. E aqui Romanos está falando sobre um dom que vem de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, o mais incrível é que isso não é somente um dom, mas sim é aquilo que está em nós. E da onde isso vem? Aonde que Jesus nos ensina isso? Olha só que legal. Lá em Mateus 5, 7, ele fala assim, ó: felizes são os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ele está Mateus 5 fala sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um dos sermões que mais tem o ajuntamento de pessoas. E Jesus prepara isso como o melhor momento, porque o Sermão do Monte é a identidade dos filhos de Deus, é a identidade dos cristãos, é aquilo que nós precisamos viver como filhos do Deus vivo nessa terra, é a nossa identidade. Ele fala: bem-aventurado, feliz é você que tem misericórdia, pois você obterá também essa misericórdia. Sabe como é importante a gente agir com misericórdia, né? Eu lembro que no ano de 2019, não 2020 agora, mas 2019, a Beca, ela olhou o menino que ela estava, o menino estava passando aqui na frente, esse menino estava com a mãe dele, e ele era um carrinheiro, ele estava carregando esse carrinho. E a Beca olhou aquele menino e ela falou assim, na hora ela pensou: meu, esse piá, ele é um junior, eu vou lá atrás dele. E estava perto do nosso summer camp. E ela chegou lá para aquele carrinho, ela fez a mulher parar, e ela falou: oi, posso falar com você? Ela falou: pode. Quantos anos você tem? O menino tinha 13 anos ou 14, se eu não me engano. Aí ela falou assim: sabe, semana que vem a gente vai estar numa chácara, e você é o meu convidado, eu queria muito que você fosse. E aí, sabe, nós fizemos um esforço, e nós conseguimos levar esse menino carrinheiro, né, lá para o Summer Camp, lá na chácara. Ele passou uma semana conosco. Ele ficou lá no quarto do Silas, né? E foi tão legal, porque aquele menino, ele teve uma experiência incrível com Jesus. Aquele menino, ele olhava para aquela comida e ele falava: meu Deus, olha só que coisa linda, sabe? Ele chegou no final e ele falou para nós: muito obrigado, porque esse Summer Camp foi a melhor coisa da minha vida. Sabe, a Beca olhou para aquele menino e ela teve misericórdia. E ela chegou e ela falou: Jonas, podemos ajudar ele aí? E é claro que nós vamos fazer de tudo para que ele pudesse ir. E a gente foi, se esforçou, e ele conseguiu estar com a gente no Summer Camp. Sabe o que é mais incrível? É que passou o ano, ele mora longe, ele não conseguia vir ao Juniec, e nós estávamos muito preocupados com ele. Nós conversamos uma vez, eu e o Silas, sobre isso, e a gente orou por esse menino, e de repente ele não tinha contato, não tinha nada, a gente não sabia, ele morava muito longe, mas um dia eu vi ele passando aqui na frente de novo.
E eu parei ele e falei, e aí, cara, como é que você tá? Você tá bem? Ele falou, não, eu tô bem, eu tô bem. Falei, então, vai acontecer de novo, vai ter o culto aqui na quarta-feira e eu quero convidar você a vir aqui. E era já o final do ano, e agora em 2020, ele veio de novo no nosso Summer Camp e teve muitas experiências com Deus e ele tem frequentado a nossa igreja. E a gente tem, de alguma maneira, acompanhado ele. Sabe, nessas 2 vezes, de certa forma, teve um investimento, né? Doeu no bolso, não foi fácil para poder pagar para ele. Não foi fácil para fazer essa ação. Mas sabe, o quão prazeroso isso foi, o quão abençoador isso foi para a vida dele. E eu acredito que esse menino vai ter uma vida incrível com Jesus. Eu acredito que a história dele vai ser mudada, porque Jesus entrou na vida dele. Sabe como é importante a gente poder exercer essa misericórdia através de uma ação? Como é importante isso? Daí você pensa assim, puxa, mas é tão difícil a gente fazer. E a palavra de Deus ela é tão sinistra que ela fala exatamente que nós obteremos misericórdia se nós praticarmos a misericórdia. Nesse ano, nós recebemos de alguém, né, que estava com um coração grato por tudo que ele tinha feito. E ele queria nos dar uma oferta. E aquela oferta pagou aquilo que nós tínhamos investido na vida desse menino. Ninguém sabia dessa história, digamos assim. Nós não pedimos para ninguém. O Espírito Santo nos levou lá. Então, a misericórdia de Deus é aquela que nós praticamos uma ação e assim também nós recebemos, mas nós não fazemos isso para receber algo em troca. Mas precisa ser uma ação. E quantas vezes, sabe, nós agimos com essa misericórdia e em todo tempo nós precisamos nos policiar para que essa misericórdia possa estar todos os dias no nosso dia. Né? Tem muitas pessoas buscando comida, muitas pessoas que estão com fome, sabe? E nós precisamos compadecer com essas pessoas. Então, quando você sair, não saia sem um pacote de bolacha, não saia sem alguma coisa que você possa dar se você, às vezes, não tem recurso. Mas que nós possamos ajudar. E não só isso, mas de alguma forma, ajudar de outras formas dentro de casa. Como é importante ajudar dentro de casa. Enfim, mas como é importante a gente ter essa misericórdia dentro de graça. Olha o que o salmista fala em Salmos 85:7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. É por misericórdia do Senhor que tudo isso acontece. Sabe, o Espírito Santo, através da sua palavra, está nos desenhando aquilo que Ele está pedindo para que nós possamos viver, para que nós possamos cumprir a vontade dEle. Sabe, quando a gente fala sobre parábolas, sobre desenhar e tentar explicar um pouco mais sobre tudo isso que Deus tem falado e ensinado, sabe, tudo isso o Espírito Santo está nos ensinando e nos dando a direção daquilo que Ele tem para as nossas vidas. A maior ação de humildade é a misericórdia que nós praticamos com as nossas ações. Eu quero encorajar você poder fazer isso, você prestar essa misericórdia a alguém. Eu quero inspirar você a poder provar dessa misericórdia com as pessoas. Sabe, eu acredito que é isso que o Espírito Santo está falando conosco. Nós estamos falando sobre a vida de Jesus, sobre aquilo que Ele tem feito, aquela caminhada dele, e as parábolas serviram para nos ensinar de uma maneira muito fácil e prática, e que nós possamos ter essa misericórdia com as pessoas. Amém? Sabe, eu acredito muito que Deus está falando conosco a respeito disso. Sobre praticar essa ação de misericórdia, se compadecer, ter compaixão das pessoas. Que ela não esteja somente no nosso vocabulário, mas que nós possamos praticar essa misericórdia.